Olá, pessoas, tudo bom com vocês? A todos que me ouvem. Eu trouxe aqui, de uma forma resumida, um pedacinho de uma aula sobre metabolismo energético. Já deixei algumas escritas prontas para a gente economizar tempo, ok? Então, assim, ó, metabolismo energético vai tratar sobre produção de energia para os seres vivos. Então, reações químicas envolvidas na produção de energia para a sobrevivência dos seres. Lembrando o seguinte, que toda a energia que os seres vivos produzem para a sobrevivência são armazenadas, toda a energia ela é armazenada dentro de moléculas chamadas de ATP. Então, o ATP é uma molécula que guarda energia dentro dela. É uma molécula chamada adenosina trifosfato ou trifosfato de adenosina. Então, nós temos aqui uma moeda universal de energia. A gente chama dessa maneira, considerando que todos os seres vivos guardam energia dentro dela, tá? E essa energia, basicamente, ela vai vir da onde, né? Da onde que vem a energia? A gente escuta nossos pais falando, tem que comer para ter energia. E é justamente isso. A energia, ela vai vir da onde? Da alimentação. A alimentação, ela nos proporciona vários tipos de nutrientes diferentes, né? E todos esses nutrientes, eles podem, né, muitos deles, ser usados para reconstruir o nosso corpo, para regeneração de tecidos e também para a produção de energia. A principal molécula que é usada pelas células para produzir energia é a glicose. O corpo também consegue produzir através de proteínas ou lipídios, mas a principal molécula é a glicose. Então, nós temos que pensar o seguinte: essa glicose que é usada para produzir energia e ser guardada nas moléculas de ATP, essa glicose ela pode chegar até os seres vivos de duas maneiras diferentes. No nosso caso, nós temos que ingerir essa glicose. Por essa razão, né, nós somos chamados de organismos heterótrofos ou heterotróficos, que não produzimos o próprio alimento. Então, nós ingerimos essa glicose para a produção energética. Mas existem seres vivos, que são chamados de autótrofos ou autotróficos, que conseguem produzir o próprio alimento. Que organismos são esses? Aqui eu citei. Plantas, que a gente sempre fala, são os mais conhecidos, né? As plantas, as algas e algumas bactérias que conseguem produzir glicose. Não precisam se alimentar como nós. E quais as reações químicas que esses seres fazem para produzir a glicose? Mais conhecida a fotossíntese, mas também nós temos a quimiossíntese. Qual a diferença? Fotossíntese, o ser vivo, aqui, vai utilizar energia luminosa para produzir glicose. Já na quimiossíntese, no caso de bactérias aqui, vão utilizar energia química para produzir glicose. Então, essa é a diferença. Então, essa aqui é a fonte da onde vem a glicose para os seres vivos. Pensando um pouquinho mais acima, agora que a gente já sabe qual a matéria-prima para produzir energia, essa glicose, como que ela chega, né? Nós vamos começar a pensar como que as nossas células conseguem produzir essa energia através de uma organela que as células possuem, células eucariontes, lembrando bem, mitocôndria. A mitocôndria, então, ela é uma organela que as células possuem, que fazem a produção, então, de energia. Essa mitocôndria das células eucariontes, elas fazem uma reação química para produzir energia. Respiração celular aeróbia. O que é isso? Reação química é o nome da reação química que a mitocôndria faz para produzir energia e guardar em forma de ATP, certo? Nós temos algumas modalidades. Energia, respiração celular aeróbia. O que isso significa? Significa que as células, nossas células, utilizam oxigênio para produzir energia. Aqui eu tenho uma representação simplificada do que seria essa reação química aqui. Nossa célula, mitocôndria, vai utilizar a glicose, C6H12O6, mais o oxigênio vindo da respiração pulmonar e vai produzir o quê? O gás carbônico vai produzir água e o objetivo, que é a energia nas moléculas de ATP.
Mas existem seres vivos que não utilizam o oxigênio. E esses seres que não utilizam, eles fazem o que então para produzir o ATP? Eles utilizam a glicose, que é a molécula principal que vai fornecer essa energia para eles, mas existem seres que não utilizam, coloquei aqui, ó, sem oxigênio. Então a reação química, que era chamada de aeróbia, passa a mudar de nome. Respiração celular anaeróbia, sem oxigênio. Exemplo que nós temos aqui, né, desse tipo de produção energética sem, né, o uso do oxigênio. Nós podemos citar aqui algumas bactérias nitrificantes que elas não utilizam oxigênio, porque na região onde elas vivem, por exemplo, elas não têm oxigênio tanto disponíveis quanto os outros seres, né? Isso são adaptações. Então, um exemplo clássico que eu posso dar aqui são as bactérias que conseguem produzir energia sem utilizar, então, o oxigênio. Além do oxigênio, já que ela não usa o oxigênio, ela vai usar outro composto no lugar, tá? Então, uma respiração celular anaeróbia não usa oxigênio, mas usa outro composto no lugar aqui para produzir a energia. Nós temos também outra modalidade, chamada de fermentação. Na fermentação também não se usa oxigênio, ó, sem oxigênio. A diferença é qual? Que aqui se utiliza outro composto no lugar. Na fermentação não, só usa a glicose para produzir energia, ok? Nós temos a fermentação alcoólica, a fermentação lática, a fermentação acética, que são as conhecidas, e nós vamos aprofundar um pouquinho mais, né, nas próximas aulas sobre fermentação alcoólica. Mas o importante que a gente pode falar aqui qual é? A produção energética com oxigênio é muito maior do que a sem oxigênio. Então, para um ser vivo que possa optar entre as duas, né, com oxigênio ou sem oxigênio, com certeza é muito mais válido fazer respiração celular aeróbia com oxigênio. Então é isso. Dei uma introdução sobre o assunto de metabolismo energético para a gente poder continuar nossas aulas. Tchau para vocês. Até depois.